Então, a psicopedagogia hospitalar, ou seja, o psicopedagogo que trabalha dentro de hospitais, já é um outro meio, né, de atuação. A educação hospitalar da criança e do adolescente representa um novo desafio à educação, especificamente ao psicopedagogo, que devido à sua função interdisciplinar é um dos profissionais mais aptos a essa modalidade. Então, nós temos diversos casos em que as crianças ficam ali acometidas em hospitais, ficam internadas, ficam fazendo tratamentos longos dentro dos hospitais. E para que o processo de desenvolvimento dessa criança não se perca, né, ela consiga avançar mesmo ali naquela situação, vem a importância do psicopedagogo nesse momento, que é de trabalhar o desenvolvimento, de dar continuidade no desenvolvimento de aprendizagem daquela criança, oferecendo jogos, recursos didáticos, né, jogos pedagógicos, que irão potencializar o conhecimento que aquele aluno já possui, que aquele paciente já possui. Código de Ética da Associação Brasileira de Psicopedagogia, o Código de Ética da Profissão. Então, todo psicopedagogo ele deve atuar conforme o código de ética já existente para a profissão. Então, isso é muito importante. A versalidade e a seriedade da psicopedagogia está amparada pelo código de ética. Na evolução histórica, o código de ética também é um grande ganho, né, para a nossa profissão. Então, o que ele fala? Alguns pontos importantes. A intervenção psicopedagógica é sempre da ordem do conhecimento relacionado com o processo de aprendizagem, que é a questão da nossa intervenção no processo de aprendizagem do aluno. A psicopedagogia é de natureza interdisciplinar, então ela deve sempre dialogar com as outras profissões e com as outras áreas de atuação. O trabalho psicopedagógico é de natureza clínica e institucional, de caráter preventivo ou remediativo, assim como expliquei durante a aula. Estarão em condições de exercício da psicopedagogia os profissionais graduados em 3º grau, portadores de certificados de curso de pós-graduação em psicopedagogia. Então, para uma pessoa tornar-se psicopedagogo, não basta apenas ser pedagogo, ou fonoaudiólogo, ou psicólogo. Ele tem que ter uma especialização na área da psicopedagogia, né? Para ele ser considerado um psicopedagogo. São deveres fundamentais dos psicopedagogos: manter-se atualizados, em constante estudo sobre essa área, zelar pelo bom relacionamento com os especialistas de outras áreas, né? Já que é um trabalho de caráter interdisciplinar, colaborar com o progresso da psicopedagogia, colaborar com estudos que possam fazer crescer essa área, responsabilizar-se pelas avaliações feitas, fornecendo ao cliente uma definição clara do seu diagnóstico, né? Então, você, a partir do momento que você vai diagnosticar um paciente, né? Diagnosticar um aluno, você deve ter uma consciência clara sobre o que você está fazendo, uma consciência clara do que você está diagnosticando, e sempre avisar os pais, os professores e as pessoas que rodeiam aquele aluno. Esse ponto é importante, né, que fala a questão da ética em si, que é preservar a identidade do paciente ou aluno. Então, nós não podemos falar sobre o diagnóstico daquele aluno para outras pessoas que não sejam autorizadas pela família. Então, a família ela determina se ela quer ou não divulgar esse diagnóstico. Então, o profissional ele não pode, em hipótese alguma, falar com outras pessoas sobre esses casos, né? E nem citar estes casos em alguns momentos, né? Citando o nome do paciente. A importância da afetividade no processo de cognição. Então, é necessário, né, a gente entender que a parte afetiva, ela colabora ou ela, em sua dificuldade, ela pode afetar o processo de aprendizagem. Então, por isso que nos primeiros momentos que nós temos com os alunos, nós temos que investigar muito as relações daquele aluno com as outras pessoas, porque esse processo afetivo, né, as relações com o outro,
elas podem atrapalhar e podem gerar dificuldades de aprendizagem. Então, é necessário que se reflita sobre os tipos de relação que existem no contexto escolar e, na relação familiar, sua influência, sua importância durante o processo de aquisição e construção do conhecimento. Então, isso é devido à importância de conhecer essas relações. Uma interação mútua entre o professor e o aluno e deste com a família, o constante diálogo, a comunicação entre ambos, pode evitar problemas como distúrbios na aprendizagem, já que a afetividade, assim como os aspectos emocionais, está presente no processo de construção do conhecimento. Agora, a relação de aluno, afetividade e professor. Uma interação mútua entre professor e aluno, e este mesmo, com a família, pode evitar problemas como distúrbios de aprendizagem, assim como eu citei na relação familiar. Tem muito aluno que tem uma aversão ou algum desprazer ou alguma dificuldade com algum professor, e isso pode gerar uma dificuldade no conteúdo que ele ministra. Então, nós temos que entender de onde veio essa aversão, de onde veio essa dificuldade de relação, o que o professor pode fazer para melhorar essa condição, o que o aluno pode fazer para superar essa situação. Então, essa questão de afetividade, isso foi só um exemplo, mas pode afetar na aprendizagem sobre até mesmo um determinado conteúdo. Tem pessoas que tiveram, às vezes, uma má experiência em uma determinada disciplina e carrega consigo aquela dificuldade durante toda a vida escolar, por às vezes, uma má relação com um professor determinado daquela disciplina, Então, nós temos que conhecer como acontece a relação desse aluno com o professor, do professor com o aluno, do professor com a família, dentre outros. Segundo Piaget, que é um estudioso, um grande estudioso da nossa área educacional, em todas as fases da vida humana, os vínculos afetivos são fatores determinantes, o que pode resultar numa melhor integração deste com o meio social, ou quando os vínculos não acontecem, num distanciamento daquele com este meio, gerando problemas como os distúrbios de aprendizagem. Então, desde Piaget, lá quando ele realizou as pesquisas sobre o desenvolvimento humano, ele já identificou que essas dificuldades de aprendizagens vinham também da questão afetiva, da questão de relação com o outro. Desta forma, então, é correto afirmar que a aprendizagem está ligada à afetividade. Ambas caminham juntas, sendo importante assim que sejam criados, grandes vínculos, importantes vínculos no ambiente escolar. E outro ponto importante também, qual o papel da família na construção do conhecimento? Nós sabemos que a família é o primeiro contato da criança. Então, desde o nascimento, seja os pais ou sejam responsáveis pela criança, é a pessoa que é o exemplo de afetividade, onde a criança consegue demonstrar suas emoções, onde a criança aprende a andar, aprende a engatinhar, aprende a falar, aprende com os exemplos vistos, os exemplos falados. Então, a família é o primeiro contato de uma pessoa. Então, ela faz os seus primeiros vínculos afetivos. E é por meio dela que o indivíduo é apresentado ao mundo cultural. Ele é apresentado à sociedade. Então, ela é a grande responsável pela educação das crianças e também da sua aprendizagem. E é por meio desta aprendizagem que o indivíduo começa a construir os seus saberes. Então, o que eu trouxe para vocês hoje, conhecer um pouco mais sobre a psicopedagogia clínica mesmo, saber a diferenciação entre a psicopedagogia clínica e educacional, conhecer um outro meio de atuação do psicopedagogo, que é a parte hospitalar, que é muito importante também, essa atuação, e saber
que a profissão da psicopedagogia, que nós psicopedagogos, né, estamos em constante crescimento e que nós não podemos deixar de estudar e de fazer a nossa profissão crescer, né, ser reconhecida cada vez mais. E que já é de grande ganho também a evolução já feita até aqui. Então, para quem deseja aprofundar sobre alguns temas que eu falei nessa aula, eu trouxe para vocês alguns livros. 3 livros que são complementares ao nosso conteúdo da disciplina, mas que vão trazer grandes conhecimentos para vocês, que é a Psicopedagogia Clínica, o Despertar das Potencialidades, que vai falar um pouco mais sobre a área da psicopedagogia clínica, a Psicopedagogia Clínica em uma visão diagnóstica dos problemas de aprendizagem escolar, para auxiliar vocês também na fase de diagnóstico, né, que é uma fase complexa dos nossos atendimentos, e um manual prático do diagnóstico psicopedagógico clínico, onde vai trazer grandes exemplos para vocês dos diagnósticos já encontrados, né, nos atendimentos em todo o Brasil. Então essa foi a aula de hoje, desejo bons estudos para vocês.